Oi Brasil, sejam bem-vindos a mais um Saúde e Beleza. Hoje eu tô aqui temática, deixa eu até tirar esse cabelo. Nós estamos comemorando esse mês o Julho Verde, que é a campanha de conscientização da prevenção do câncer de cabeça e pescoço. E quem eu trouxe aqui para falar disso para vocês? Vocês sabem que eu gosto de apoiar essas campanhas. Eu trouxe o Dr. Dorival Carlucci Jr. Você está aqui comigo? Bem-vindo, Dorival. Obrigado. Tudo bem? Ele me permitiu chamá-lo de Dorival. Eu falei, bom, então vamos, mas essa coisa do doutor me pega, né? Porque eu acho que, gente, tanto estudo, tanta dedicação, mas já que ele permitiu, vai ficar mais relax hoje aqui o bate-papo no meu sofá. E ele, além de médico cirurgião de cabeça e pescoço, ele também é diretor de marketing da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Gente, é tudo isso. O nome é grande, não né? Não é? É. E saiu. E saiu todo. Vou deixar para vocês tudo. Vou deixar para vocês depois o site da sociedade. Vou deixar o Instagram da sociedade, do Dr. Dorival, para vocês poderem ter mais material e também divulgarem e disseminarem a informação. Porque a ideia é essa, é disseminar a informação para que conscientize as pessoas dessa necessidade da prevenção. E vamos falar mais por aqui. O que é o Julho Verde? Conta detalhes. Quem criou essa campanha? Qual foi a instituição? Essa campanha é uma campanha da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Ela existe desde 2015 e a intenção é chamar a atenção para os tumores de cabeça e pescoço e divulgar a incidência desses tumores e trazer com que a população, tanto leiga como a população médica, né, os médicos em geral, nos ajude, nos auxilie a fazer uma prevenção adequada e o diagnóstico precoce, porque o diagnóstico precoce dos tumores de cabeça e pescoço promove a cura em 90% dos casos, mas a gente precisa fazer esse diagnóstico precoce. Então precisa também da ajuda da equipe médica, não adianta só ficar conscientizando o paciente que precisa estar atento a sintoma, nós vamos falar de tudo isso hoje, acho que é legal. Mas também a classe médica. Os tumores de cabeça e pescoço, a gente costuma brincar que eles estão na cara, né? Estão na boca, eles estão... E qualquer médico, mesmo dentistas, você é fisioterapeuta, um fisioterapeuta pode perceber alguma alteração no paciente e essa alteração ser uma suspeita de algum problema. Então, isso precisa ser aí sim encaminhado por um especialista. Então, toda a equipe multidisciplinar que lida com cabeça e pescoço precisa estar atenta a esses sintomas, esses sinais e sintomas. E quais são os cânceres que mais acometem essa região? Os mais frequentes são na boca e na laringe. Esses são os mais frequentes. Tá? No segmento de cabeça e pescoço, a gente tem uma glândulazinha, que é a glândula tireoide, que fica aqui na frente que também faz parte da área de atuação do cirurgião de cabeça e pescoço, que essa, disparado, é onde tem o maior índice de tumores, principalmente na população feminina. Mas ela tem uma prevenção diferente. Então, a nossa ideia é mais focar nessa área que está no desenho aí na frente. A gente consegue ver a boca aberta, né? Então, essa é uma coisa que a gente precisa chamar a atenção para todos os médicos. O simples fato de abrir a boca, examinar a boca, já consegue fazer o diagnóstico de um monte de alterações. Então, a gente precisa que os médicos abram a boca dos pacientes e examinem. Coloquem uma lanterna. Antigamente, precisava andar com a lanterninha no bolso, né? Hoje a gente tem a lanterna no celular. Poxa, não tem desculpa, né? Agora está mais fácil. Sim. Então, a gente engloba ali, voltando na foto, a gente tem naquela imagem de lado, dá para ver a parte do nariz, da boca, da garganta, o que a gente chama de faringe, e da laringe, onde estão as cordas vocais. Então, o tumor de cabeça e pescoço, ele acomete basicamente essa região. São os locais de maior incidência. Então, tumores que pegam a língua, tumores que pegam a parte da gengiva, tumores que pegam a loja da amígdala e as cordas vocais, né, alterando a voz das pessoas. Sim, nem sempre é algo grande e gritante. Tem umas imagens. Começa sempre com um negócio pequenininho, começa sempre com uma lesão pequena. E é isso que é importante, esse diagnóstico com a lesão
pequena, permite a cura. Se nós deixarmos, isso toma proporções muito grandes. Então, essa imagem é uma imagem de um pré-câncer. Então, essa é uma leucoplasia de língua, aquela parte branquinha ali na língua, é uma leucoplasia de língua. Muita gente tem isso por mordidas, tudo, mas isso é uma área que tem que ficar atento, porque isso pode ser uma lesão pré-cancerígena. A ideia não é assustar a população, a ideia é fazer com que a população aprenda a se autoexaminar, a olhar detalhes da boca, detalhes da garganta. Então, prestar atenção em qualquer alteração. Essa alteração, se persistir por mais de 15 dias, ela precisa ser vista por um especialista. Então mais de 15 dias já tem que ser examinado. Já tem que ser examinado, exatamente. E quando você tem uma suspeita de um câncer, quem é o melhor especialista? Na realidade, o câncer de cabeça e pescoço ele é tratado pelo cirurgião de cabeça e pescoço. O que acontece, assim, o otorrino, ele atua nessa área de cirurgia de cabeça e pescoço, né? Ele é um cirurgião dessa parte, então ele tem total condições de fazer o exame e o diagnóstico, assim como os dentistas, principalmente na cavidade oral, eles não são os especialistas no tratamento, mas eles nos ajudam a fazer o diagnóstico. Então, uma lesão como essa, vista por um dentista, eventualmente ele mesmo pode fazer uma biópsia dessa lesão e já encaminhar para o especialista. Então, é o cirurgião de cabeça e pescoço? Quem está treinado a tratar disso é o cirurgião de cabeça e pescoço. E a gente tem uma equipe enorme aqui. São Paulo tem. Tem. No Brasil, nós acho que já somos 1.000 no Brasil inteiro. Aqui em São Paulo é onde tem maior concentração, né? Mas tem também bastante... tem maior concentração de gente, então tá tudo certo. Tá tudo em casa. A gente não precisa... A área de cabeça e pescoço, ela tem crescido tanto que hoje a gente tem, dentro das outras especialidades, especialidade em cabeça e pescoço. Então, por exemplo, existe o oncologista que tem uma especialização em cabeça e pescoço. Sim. Existe o radioterapeuta que tem uma especialização em cabeça e pescoço. Até mesmo os radiologistas... mais ainda. Por quê? Porque é uma área que tem muito detalhe, é uma área que tem muita diferença anatômica. Então, quanto mais especializado, mais você vai dar um tratamento adequado para o teu paciente. Sem dúvida, né? Então, como você já deu um spoiler aqui, o que tem maior incidência é o câncer de tireoide. Na população feminina, ele é o terceiro mais frequente. E o de todos, qual é o... Na população feminina? Não, todo mundo. De todo mundo. Qual é o que tem maior incidência na população? De cabeça e pescoço? O de tireoide, ele é o mais frequente ainda. Então, mas ele é o mais fácil de a gente controlar, vamos falar assim. É o que tem a menor mortalidade, é o que traz menos agressão para o paciente. Mas a gente tem uma estimativa de quase 40 mil, acho que tem a tabela. Tem uma tabela. A produção vai colocar a tabelinha para a gente. A estimativa do Instituto Nacional do Câncer, de quase 40 mil novos casos de câncer de cabeça e pescoço. Caramba, e aí a gente olha ali, os de tireoide, eles equivalem a 16 mil. Né? Então, isso é uma estimativa, isso não é que a gente já tem, né? Mas isso é uma estimativa de número de casos novos que a gente vai ter, casos novos de câncer no Brasil, né? Separado por região. Então, o de tireoide ainda é o mais frequente, depois a gente tem o de cavidade oral, que engloba a língua, a gengiva, o que a gente chama de assoalho da boca, que é essa parte embaixo da língua, e a laringe, onde estão as cordas vocais. Qual que é o grande problema da cavidade oral e da laringe? Se eu tiver que operar um paciente com um tumor avançado, eu vou causar uma alteração estética e funcional muito grande nesse paciente. Então, eu vou comprometer muito a qualidade de vida dele, a qualidade de trabalho. Um simples exemplo é o tumor de laringe, que é o tumor da corda vocal. Esse tumor, se a gente precisar fazer uma cirurgia grande, eu tenho que remover a laringe, que é a caixinha da voz. Esse paciente vai ficar com um traqueostoma definitivo, que é aquele buraquinho para respirar, vai ter que aprender a falar de uma outra forma, ele tem um período para se reabilitar de deglutição, então ele tem o convívio social dele fica, de certa forma, comprometido. Não tem como. Né? Então, assim,
é um trauma muito grande, né? É uma qualidade de vida muito comprometida. Se ele detectar precocemente, fizer uma cirurgia menor, também tem esses riscos? Bem menor. Tá. Tá? Então, se eu tiver... Vou dar um exemplo simples. Um paciente que tem uma alteração na voz, ele está rouco, e essa rouquidão passou de 15 dias, ele precisa ser visto por um especialista. Nesse caso, o especialista pode ser tanto o cirurgião de cabeça e pescoço como um otorrinolaringologista. Às vezes até o otorrino tem até mais facilidade em avaliar esse paciente. E se ele tiver uma lesão na corda vocal, eu trouxe até uma foto de uma lesão da corda vocal. Essa é a outra. Essa é uma lesão, essa aí. Ó. Aqui é onde está a seta, aquela parte é a corda vocal, e aqui onde está a seta é uma verruga ali. Então aquela lesão é uma lesão que está na corda vocal. Se ela tiver pequena, a gente consegue, por uma visão endoscópica como essa, ressecar aquela lesão. Tá. E eu ressecando aquela lesão com margem adequada, o paciente está tratado. Ele não vai perder a caixinha da voz, muitas vezes ele vai ter uma qualidade de voz quase normal. Sim. Então a detecção precoce vai salvar esse aparelho importante. Sempre, né? Eu sempre bato nessa tecla aqui com vocês, dessa prevenção. Então, por isso que é tão importante você prevenir, você detectar tudo no comecinho, que aí rapidinho consegue... Rapidinho não, né? Rapidinho é relativo, esse período, né? Mas assim, quanto mais rápido, melhor. Esse período que é complicado, porque o paciente precisa se conhecer, então o paciente precisa se autoexaminar, esse paciente precisa procurar algum profissional da saúde e esse profissional da saúde precisa concordar com essa desconfiança do paciente. Sim. Né? E em concordando, tomar uma atitude, ou encaminhar para um especialista, ou ele mesmo proporcionar a realização de uma biópsia. Então, eu tendo uma lesão suspeita, biopsiada, eu já vou ter um diagnóstico. E aí eu posso dar o segmento do tratamento o mais rápido possível. Sim, eu hoje venho até sem maquiagem para mostrar para vocês que eu entro para os números do câncer de tireoide. Os méritos dessa cicatriz bonita vão para o Dr. Leandro Luongo de Matos, que fez a minha cirurgia. Um grande amigo, Nossa, um grande parceiro. Ele que fez esta ponte para que o Dr. Dorival estivesse aqui hoje. E eu fiquei meio brava com essa história de quando eu recebi o diagnóstico, as pessoas falavam assim para mim, mas câncer de tireoide? Mas isso é câncer bom. Aí eu falei, gente, como assim câncer bom? Eu sei que ele tem um índice de cura menor, então assim, um índice de cura quase de 100% e tal, não tem tanto risco. Mas me falar que câncer é bom, não que pode. Doida, não tem câncer bom, né? Tem uma brincadeira de mau gosto que os médicos acabavam falando para todos os pacientes que têm problema de tireoide, que se Deus aparecesse na frente dos médicos e falasse, escolhe um câncer, o médico iria escolher o de tireoide. Eu vou rir, mas não existe câncer bom, não é legal a gente ficar escolhendo o câncer, né? E o câncer de tireoide, ele pode ser muito grave também, né? Então a gente tem, dentro da economia humana, a grande maioria dos tumores de tireoide, sendo tumores de baixa agressividade, cujo tratamento é a remoção da glândula com alto índice de cura, mas a gente tem um tumor muito agressivo, que se a gente diagnostica na fase tardia, esse paciente não vive mais que 6 meses. Então, assim, mais um motivo que eu preciso de um tratamento precoce, né? De um diagnóstico, de um acompanhamento, de um tratamento precoce. Então, assim, o tumor de tireoide é para ficar assustado? Não, não é. Mas ele é bastante incidente, né? E a gente precisa tomar resoluções, né? E a resolução dá para ver na sua cirurgia, uma cicatriz extremamente estética, você não tem nenhum defeito de qualidade de vida, nenhum comprometimento. Tem a chatice de tomar o hormônio todo dia de manhã. Que aí é eu já muito parecido para fazer assim, pertinho do café. Eu falei, não me faça tomar isso muito longe do meu café. Mas é muito parecido com o anticoncepcional. Sim, que as eu mulheres, falo, drama. Mas é que não pode tomar e comer, tem que dar um tempinho. Tem que esperar uns 20 minutos. Então. É que o hormônio de tireoide é uma coisa interessante. Por que precisa esperar? Conta. Porque eu já enchi o saco do Dr. Leandro por isso, então vai para o Brasil inteiro. O hormônio de tireoide precisa ter um ambiente ácido para ser absorvido.
Então, e esse ambiente ácido é o estômago. O estômago tem uma acidez muito grande. Se a gente come qualquer outra coisa, eu perco essa acidez. E se eu tomar um remédio para o estômago, esses remédios para gastrite, omeprazol, pantoprazol, ele diminui a acidez e ele atrapalha a absorção do hormônio da tireoide. Então, por isso que a gente pede, não tome o hormônio e coma, não tome o hormônio de estômago cheio e não tome o hormônio com outras medicações, porque ele vai atrapalhar a absorção. E a gente faz a conta, o hormônio é dado em microgramas. A gente faz a conta exata para o que o paciente precisa. Então, é uma conta por peso, por atividade física, por altura. Então, é a conta exata que aquele paciente precisa. E a gente precisa manter a qualidade de vida do paciente, o funcionamento do que seria a tireoide, mantendo essa dose. O meu descobri, aliás, até outra pergunta, até pessoal já. Existem fatores genéticos envolvidos nisso, hereditários? No de tireoide? No de tireoide. No de tireoide, para alguns pacientes, sim. Mas não é uma grande maioria. Tá? Se você tem uma presença na família de uma forma constante, então, minha avó teve, minha mãe teve, minha tia teve, tudo do mesmo lado materno, por exemplo, ou paterno, tanto faz. Foi o caso lá em casa. Aí isso pode ter uma alteração genética. Aí a gente faz alguns outros exames, mas isso não compromete a cura do paciente, ele vai ser curado da mesma forma. É mais uma forma de nós escolhermos ou nós decidirmos qual é o paciente que precisa ter uma investigação a mais. Sim. Porque está sendo muito comum o diagnóstico do tumor de tireoide, porque está sendo feito muito ultrassom. E aí o ultrassom acha nódulos que a gente não palpa, que a gente o médico não consegue palpar. São nódulos muito pequenos. E esses nódulos muito pequenos, uma vez vistos ao ultrassom, também tem que ser selecionado se eu devo ou não biopsiar. Porque se eu tenho um nódulo muito pequeno e eu biopsiei e ele veio com suspeita de câncer, eu vou ter que remover sua tireoide. Foi o que aconteceu. Mas o que a medicina está vendo hoje é que esses tumores muito pequenos, muito precoces, são considerados tumores de baixo risco, eles estão sendo super tratados. Né? Então, nós estamos tratando um paciente que não tem nenhum sintoma, que não teve nenhuma alteração orgânica ainda para desenvolver um câncer agressivo. Para justificar isso. Mas é que quando você vê lá que é maligno, você não quer aquilo. Não você tem fala, jeito. tira, eu não quero nem saber, pode. Uma vez que eu tenho o diagnóstico, não tem jeito. Eu não queria aquilo, mas é que eu não queria deixar essa herança, sabe? Mas já vi que deixei, né? Melhor investigar. Só acompanhar, também não precisa deixar seus filhos. Não precisa deixar todo mundo tenso com isso. E os homens têm maior incidência de qual tipo de câncer? O câncer de cabeça e pescoço, ele tem uma relação muito grande com o tabagismo. Então os hábitos de vida... Então o hábito de vida atrapalha demais. Meu Deus. E aí por isso que a gente fala da prevenção. Então um dos nossos lemas é consciência e atitude. Aliás, o lema do Júlio Verde é consciência e atitude. Qual é a consciência? Ter consciência de que eu tenho que mudar o meu hábito de vida e tenho que tomar alguma atitude. Então, o tabagismo é a principal causa do câncer de boca, de garganta e de laringe, de corda vocal. Isso junto com... esse é um tumor de boca, de cavidade oral. Ali é o pálato e a gente vê uma área avermelhada. Tá vendo que dá para ver que não está normal. Não está legal. Então, isso precisa de uma atitude, né? Isso precisa ser visto por um médico. Consciência e atitude. Uma afta pequena na língua pode se tornar, se ele mostrar, tem um tumor de língua. Esse é o de laringe. Esse daí, ó. Uma afta pequena, ela pode se tornar essa grande verruga. Caramba! E isso é um tumor inicial de língua. Então, você conhece o meu médico, você sabe que ele gosta de traumatizar a gente. Ele mostra aquelas imagens de tumores imensos, não é? Eu não trouxe esses tumores. Obrigada. Não, foi gentil. Mas esse é um tumor inicial. Esse é um tumor inicial, um estadio inicial, que permite que a gente retire ele sem comprometer em demasia a qualidade funcional da língua.
Porque ainda tem isso, né? É. Língua é delicada. Mas a gente percebe que embaixo ali tem umas áreas brancas que são as áreas de leucoplasia. Então, o que, que é? O paciente que teve muito contato com bebida alcoólica e com cigarro. Isso muda a mucosa e deixa essa mucosa mais... E na amígdala, na região da amígdala, a gente está tendo também muita incidência de tumores causados pela infecção do HPV. A infecção por HPV... Também pode dar câncer de... Por isso que eles pegam tanto no pé com vacina para as crianças. Nós precisamos vacinar os nossos adolescentes, porque a incidência do HPV, ele dá câncer de colo do útero na menina, pode dar câncer de pênis nos homens e pode dar o câncer de amígdala na população. Na população aqui do Brasil, o predomínio do tumor de tireoide, do tumor de cabeça e pescoço, ainda é relacionado com o cigarro e com a bebida alcoólica. Ele causa um tumor que chama carcinoma epidermoide. É o mesmo tumor que aparece às vezes na pele, que alguns médicos abreviam como SEC. Você já deve ter escutado falar o CEC. Então, esse CEC, o carcinoma epidermoide, ele dá nas mucosas e ele é causado basicamente por uma alteração da mucosa proporcionada por uma agressão do cigarro e da bebida alcoólica e de má higiene oral, uma série de coisas. O vírus do HPV também transforma essas células, então ele também pode propiciar a formação desse carcinoma epidermoide. Então, na população brasileira, o predomínio ainda é de cigarro e bebida alcoólica, mas quando a gente vê estatísticas americanas, 80% dos tumores lá são esse HPV dependente. Caramba, é bastante. É bastante. 80%. Por que isso acontece? Porque a nossa população, está todo mundo, 80% já teve contato com o vírus. Só que são subtipos dos vírus que são mais agressivos. E com o relacionamento sexual mais aberto, mais amplo, com múltiplos parceiros, sem proteção, esse vírus vai circular mais. E aí esses subtipos começam a prevalecer. Então essa é a importância de eu ter vacinação, Sim. de ter um sexo seguro, com poucos parceiros ou com proteção. Mas mesmo com proteção, se você for ver, o HPV não tem muito como você escapar dele. Se você usar barreiras mecânicas, Sim. tem, né? Você tem uma circulação menor do vírus. Mas aqui a gente tem o quê? Tem uma bagunça onde todo mundo... Hoje em dia, então, essa coisa de experimentar, né, gente? Vamos com calma, vamos devagar. Porque é questão de saúde também. Eu sempre falo isso, as pessoas, você é muito nojenta. Eu falo, gente, não é questão de ser nojenta. É questão que tem tantas doenças bobas. Custa, se previne, né? Se protege. Depois, aí tem um parceiro legal, tal. Aí você vive a alegria do negócio. Mas vai de leve, vai de leve. Então, nossa campanha, prevenir. Prevenir é parar o tabagismo, né? O tabagismo não é bom, nenhum tabagismo, inclusive aqueles eletrônicos que estão na moda. Bom falar, que também está na modinha. Eu considero eles mais graves do que o cigarro normal. Porque esse tabagismo eletrônico, ele não emite fumaça, ele deixa a pessoa socialmente mais livre para usar. Eu tenho visto pais dando para os filhos adolescentes, assim, 12, 13. Socialmente fica mais livre. E qual que é o problema desses cigarros eletrônicos? A gente não tem controle do que está lá dentro. Nunca. Quanto tem de nicotina, se tem algum outro fator. Eu imagino o seguinte, eu vou vender uma coisa que precisa ser consumida várias vezes. Eu vou pôr dentro daquele produto alguma coisa que deixe a pessoa satisfeita. Óbvio. Né? Então, ela vai ter vontade cada vez mais de... Então, tem produtos ali dentro que são viciantes, né? E aí a quantidade de nicotina que esse paciente é exposto é muito maior do que um cigarro. Porque o cigarro, ele acende, a hora que apaga, ele joga fora. Para ele acender o outro, ele precisa estar num ambiente que permita que ele acenda outro. Sim. O cigarro eletrônico não, ele fica e vai e não para, né? Então ele vai consumir muito mais. Então eu acho o cigarro eletrônico até mais perigoso. E a bebida alcoólica? Então elimina o tabagismo. Bebida alcoólica, ela não é uma vilã total disso, não é? Inclusive a gente escuta muito médico falando que uma tacinha de vinho por dia, ela é até protetora. Benéfica. Né? Então, o que é o problema da bebida alcoólica? O excesso e a má qualidade. Então, tomar aquelas bebidas de
má qualidade, então pinga feita em qualquer lugar, né? A gente não pode falar as marcas, mas dá uma vontade de falar. Todas vocês tomam na casa de vocês aí, nas baladas, uma sem ver. cervejinha, um chopp, isso não faz mal. Socialmente não é um problema. O problema é o exagero. é aquela pessoa que toma todo dia, que está sempre embriagada, essa pessoa não está adaptada a esse convívio, né? Então a chance aumenta muito Atividade mais. física, nesses casos, ajuda? Sempre, sempre. Sempre. A pessoa que faz atividade física, ela acaba diminuindo os fatores de risco, né? Porque para fazer atividade física, o cigarro atrapalha. Atrapalha. Você não vai fumar tanto, você não vai beber também. Exatamente, né? Então, e também quem faz atividade física vai prestar mais atenção até no comportamento sexual. Lógico. Né? Porque ele vai procurar pessoas saudáveis e tal. Então, até o relacionamento muda. Então, é claro que a bandeira da atividade física sempre é boa. É que eu sempre falo dela aqui, aí eles ficam achando que é porque eu sou viciada. Eu falo, não, gente, vocês estão vendo que é uma coisa assim, ó, o nosso corpo foi feito para que a gente se movimente. Sim. Só que aí a evolução da sociedade mudou tudo isso, né? Então, a gente tem elevador, tem escada rolante. Eu vou para todo canto de carro. O nosso carro... Eu carro... vou para academia, que é um quarteirão da minha casa, eu tenho a cara de pau de carro. O nosso carro agora é automático, né? O antigo você tinha que ficar mudando a marcha, mexendo as pernas. Nada. Senta, e agora até automático total, você até não precisa nem mexer no acelerar banco e frear. do carro, E o vidro do carro, antes a gente tinha manivela, que você tinha que fazer força. Mas a gente não participou disso, a gente ouviu falar, né, que tinha. Não, eu participei. Eu também, mas a gente não vai falar isso aqui, a gente não conta. Eu tinha um carro que tinha que abrir para entrar o vento, eu tinha que abrir não tinha ar-condicionado para ficar fresquinho. Entregamos a idade aqui. Pior que era não mesmo, tenho vergonha né? da idade, não, imagina. Até porque a maturidade, né, maravilhosa. E, por último, não menos importante, a alimentação. Sim, uma alimentação com pouca gordura, com bastante frutas e verduras. Menos processados. Os processados são vilões mesmo. Exato. São práticos, são gostosos, mas são vilões. Da mesma forma, né? Ele tem coisas lá dentro que nos estimulam a cada vez consumir mais, né? É bom, né? Mas não, gente, tá? Evita. Agora eu tô de férias, tô relaxada. Eu tô aqui falando, fazendo tudo ao contrário, mas calma, é com medida, tá? Não preocupa, não. Então, calhou que o nosso programa está sendo exibido no dia 27 de julho. Sim. Então, conta para a turma que está lá em casa. O dia 27 de julho é o Dia Internacional do Câncer de Cabeça e Pescoço. E aqui no Brasil, desde o ano passado, ele é lei de Dia Nacional do Câncer de Cabeça e Pescoço. Esse dia foi criado em 2014, num congresso, onde teve como padrinho o ator Michael Douglas. Sério? Que tinha um câncer de amígdala. E ele apadrinhou o congresso. E aí no congresso ele foi, nesse dia 27, que foi o dia que foi escolhido o dia como sendo o Dia Internacional do Câncer de Cabeça e Pescoço. Eu fiquei contente que no final... Nós estamos no dia 27. Não é? Nós fizemos tanto vai e vem. Ó, ele colocou... Nós fizemos tanto vai e vem para ajeitar. Ele pôs a propaganda no nosso congresso aí de Cabeça e Pescoço, que vai ser em João Pessoa agora, em setembro. Então, lá nós vamos ter vários especialistas do Brasil inteiro, tanto cirurgiões como de outras especialidades. Vai ter fisioterapeuta, vai ter nutricionista, fonoaudiólogos, oncologistas, radiologistas. Né? Isso é presencial? Tudo presencial. Tá. Tudo presencial. Então tem que passear lá, um momento que nós temos de... ele está no site da nossa sociedade, obrigado. Mas eu vou deixar tudo para vocês. sbccp.org.br. Todo mundo consegue as informações sobre o Júlio Verde, sobre cabeça e pescoço, sobre os especialistas, que isso é importante. Uma vez que você for fazer um tratamento, procure alguém credenciado, alguém que tenha feito toda a formação, né? A gente escuta falar muito isso na cirurgia plástica, mas isso vale para todas as especialidades. Procure um bom especialista. Por favor. Então, conscientização e atitude, fica a mensagem para vocês aqui. Eu queria agradecer muitíssimo a sua presença. Eu que agradeço a oportunidade que você está nos dando de promover. Eu espero que realmente esse programa alcance muita gente, que leve informação, que leve esclarecimento. Então, corre, cuida de quem você gosta, cuida de você. Um grande beijo e até o próximo Saúde e Beleza. Já cortou a gente?